e alunas Laiane Monteiro Santana. Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do 8º ano. Vamos nessa aula falar a respeito de um assunto muito importante e delicado que acontece na nossa sociedade. Para tanto, nós precisamos de algumas habilidades. A primeira habilidade que nós vamos implementar hoje é a EF8CI18, que consiste em reconhecer a importância da reprodução para a perpetuação das espécies de seres vivos, e ainda a EF8CI22, analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. Então vamos discutir sexo, sociedade, saúde e sociedade. Nós vamos discutir algumas ideias gerais. Obviamente, no livro de vocês tem muitas mais informações e aqui não se acaba. Você pode pesquisar e ter a sua própria opinião a respeito do assunto. No entanto, é preciso a gente estabelecer alguns dados. Bom, o que nós vamos discutir hoje? Nós vamos discutir a gravidez na adolescência. O que seria e o que é, e nós vamos apresentar aqui alguns dados, algumas informações referentes ao Brasil e ao mundo. Obviamente você já sabe que a gravidez, você já entendeu que a gravidez é o momento da união do espermatozoide com o óvulo no interior do corpo feminino, onde há a fecundação. E aí o processo de gravidez é todo aquele desenrolar até o parto, que você também já sabe. Então vamos aqui. O que seria gravidez na adolescência? Um problema, né? A gravidez na adolescência é considerada entre as idades de 10 e 20 anos. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Entre 10 e 20 anos é considerado a gravidez na adolescência. É o período da adolescência, nesse intervalo de 10 anos, de 10 a 20, seria a gravidez na adolescência. Então, vamos aqui. A gravidez na adolescência é apontada como uma gestação de alto risco, em decorrente das preocupações que traz a mãe e a recém-nascida. A gravidez nesta faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. Obviamente que quando a menina, a mulher, a mãe, já está menstruando pela primeira vez, você está sabendo que ela já está com vamos dizer assim, com todas as condições hormonais para engravidar. Mas não é só isso, existe um outro problema. Isso não envolve só o ato em si, envolve outros e outros problemas, principalmente sociais e os biológicos. Embora o corpo da adolescente esteja apto a uma gravidez, isso não é recomendado que ocorra na faixa etária da adolescência, porque o corpo ainda não está totalmente constituído. Existem vários problemas de saúde nesse sentido, que nós vamos debater ao longo dessa aula. Bom, o Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas.
Bom, e o que seria, qual seria o maior problema? Seria a perda de um período da idade dessa jovem, onde ela vai interromper de maneira repentina, abrupta, aquilo que ainda era considerado uma infância, né? Ela vai deixar de brincar e vai começar a se responsabilizar por um outro ser que está dentro dela. Porém, o Ministério da Saúde indica que houve uma redução de 17% no número de mães entre 10 e 19 anos no período de 2004 a 2015. Se nós considerarmos 11 anos, né, uma redução de 17%, é um dado que tem que se considerar. Mas ainda é elevado esse número de adolescentes grávidas. Então, o que pode ser feito para que isso não ocorra? Também nós vamos debater a partir dessa aula. Vamos mais algumas informações. Vamos ver aqui dados sobre gravidez adolescente no Brasil e alguns dados do mundo, né? Então vamos ver aqui. 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano ao redor do mundo, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. Bom, você pode parar para pensar, a que se deve isso? Por que um índice tão grande? Obviamente porque a maturidade sexual chega, mas não chega as informações do risco e de ter relações sexuais sem nenhum preservativo. Talvez não chegue a informação, talvez não tenha uma educação na escola, na família para isso. E no ano de 2010, um relatório divulgado por um órgão ligado à ONU indica que 12% das adolescentes entre 15 e 19 anos tinham pelo menos um filho. Ela leva a gente a imaginar que essa adolescente já começou uma vida sexual muito cedo, né? Ela foi introduzida nessa vida sexual ou por uma maneira forçada, porque muitas das adolescentes são, vamos dizer assim, conduzidas à prostituição e não é dada a devida orientação e a informação de uma gravidez indesejada. Então, onde o Brasil está falhando? Onde a escola está falhando? E aonde a família está falhando nesse sentido? Qual a contribuição da sociedade para esse problema? Não é um problema só da adolescente que engravidou, é um problema de todos, que deve ser pensado e repensado e discutido com toda a sociedade. Vamos a alguns dados importantes. O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade de 12 a 17 anos, sendo que cerca de 300 mil crianças nascem de mães na faixa etária de 12 a 17 anos. Isso se torna um perigo, porque muitas dessas adolescentes não têm as condições apropriadas para educar e criar uma criança com todos os cuidados. E eu arrisco a dizer que dessas 300 mil crianças, a maioria dessas crianças são da faixa abaixo da linha da pobreza. São crianças que vão ser jogadas aí no mundo sem nenhuma condição. Em uma pesquisa realizada pela ONU, o Brasil tem 6,8
68,4 bebês nascidos de mães adolescentes em cada 1.000 meninas de 15 e 19 anos. Se a gente vai em toda a escola e faz uma ligeira pesquisa entre adolescentes de 15 e 19 anos, você vai encontrar histórias que uma colega, uma vizinha, uma prima já engravidou. Isso precisa ser discutido, precisa ser trabalhado. E quais seriam as consequências de uma gravidez nessa faixa de idade? Claro que existem consequências e riscos. E os riscos é para ambos, para a mãe e para o bebê. Vamos discutir alguns. Nós temos dados aqui da umfuturemel.com que aponta algumas consequências. Como a gente está falando de escola, a principal consequência seria a evasão escolar. Vocês conhecem que nossa escola, aí em Monteiro Santana, já teve e tem adolescentes que já perderam o ano por causa de uma gravidez não pensada. Outro risco ainda maior seria a mortalidade materna. A adolescente tem que entender se ela pode perder a vida. Há riscos para a saúde. Exemplo é a ruptura do colo uterino. E professor, por que o colo uterino correria risco? Obviamente porque o corpo da adolescente não é um corpo de uma mulher, ainda é um corpo de uma criança com eventos que era para uma idade mais amadurecida. O nascimento é prematuro. É mais ou menos assim para você entender. O período de adolescente é um período, você já entendeu isso, que é um período que o corpo está em transformação. Está acumulando substâncias, crescendo para se desenvolver. Quando acontece uma gravidez nessa adolescência, todas essas substâncias, essas moléculas vão ser divididas entre ela e o bebê. E aí o corpo fica numa indecisão. Eu melhoro a menina, a adolescente, ou eu dou os nutrientes para o bebê? E aí acaba nenhum nem outro. Porque a mulher levar dentro de si uma outra vida requer muitas e muitas reações que serão perigosas. E muitas das vezes ocorre o aborto natural. E a outra consequência, outro risco é que muitas dessas adolescentes, influenciadas por outras pessoas, não pensam na vida da adolescente nem na do bebê, orientam a fazer um aborto, que é um crime, que não é permitido fazer. O aborto pode provocar tanto a morte do bebê quanto da adolescente, se for feito de uma maneira clandestina, o que poderia levar a uma grave hemorragia ou uma infecção que levaria à morte do bebê e da criança. Então, sobre todos os aspectos, a gravidez na adolescência é um risco. Diria que é um risco de morte. Então, é preciso repensar no que está acontecendo com as nossas adolescentes. Bom, e se você é adolescente, já discutiu isso com a sua família, com seus pais, você tem que saber que existe
como não engravidar. Existe maneira de não engravidar. Também, se você já decidiu ter uma vida sexual, você precisa saber que existem métodos de não concepção. São chamados métodos contraceptivos. Nós vamos vê-los agora, né? Nós temos os métodos contraceptivos naturais ou comportamentais e medicamentosos. Quer dizer, o que seria um método contraceptivo? É aquele método que impede que a mulher engravide, que ela tenha uma concepção. Isso é um método contraceptivo. Evita que ela tenha uma gravidez não desejada. Bom, mas se você é um casal que planeja ter um filho, os métodos contraceptivos também têm que ser discutidos. Precisam ser repensados, discutidos com o casal. Que método nós vamos usar? Porque nós não queremos ter filhos agora. Nós precisamos ver qual é a melhor data do ano, em que ano, que condições nós teremos. Isso é chamado de planejamento familiar. Tudo isso tem que ser discutido. Tem que ser pensado, raciocinado com o casal. Mais métodos contraceptivos. Nós temos métodos contraceptivos de barreira. Quais seriam eles? Seria o preservativo masculino, o preservativo feminino, o diafragma e o espermicida. Se você é um adolescente que pretende ter uma vida sexual, você precisa, primeiro de tudo, procurar um médico. Vá com sua mãe e discuta isso. Isso não é coisa do outro mundo. Sexo é para se fazer, mas de fazer de maneira inteligente e com saúde, e evitando problemas que você não queira. Tá certo? Então, esses métodos existem, o médico pode discutir com você e você decide qual o melhor, né? Nesse sentido. Isso se você decidir. Ainda falando de métodos contraceptivos, nós temos métodos hormonais, que são as pílulas combinadas, o adesivo. Esse adesivo é grudado na pele e ele fica lá injetando um tipo de hormônio que vai evitar que você ovule. Mini pílulas, tem pílulas do dia seguinte, que também é uma espécie de aborto. Tem o anel vaginal, tem os hormônios injetáveis e tem os implantes de hormônios. Todos esses métodos hormonais têm que ser discutidos com o médico ou com a médica, porque ela sabe a dosagem correta, o modo de usar e o que é melhor para a mulher, né? A mulher que vai decidir de que maneira vai se prevenir, tá? Se não é a opção de uma gravidez. E tem também, que é uma maneira mais radical, que é a esterilização, a maneira cirúrgica de se evitar a concepção, tanto para mulheres quanto para homens. Mas isso só deve ser indicado para homens e mulheres adultas. A própria pessoa decide se vai ou não ter condições de uma gravidez. Bom, o que seria a esterilização? São cirurgias onde o médico vai impedir que os espermatozoides cheguem até o óvulo. A mulher vai deixar de ovular? Não. O que vai acontecer serão 2 cortes, um em cada tubo uterina, um do lado, outro do outro, impedindo que os espermatozoides encontrem com o óvulo.
ela não vai deixar de ovular, certo? A mulher, ela vai ter menstruação, vai ter tudo, mas não vai ter gestação, porque o canal onde o possível encontro do espermatozoide com o óvulo não vai haver mais, ele vai ser interrompido. Mas também existe a esterilização feminina, ou masculina, perdão. E que seria isso? Seria também um corte no canal onde leva os espermatozoides até o líquido prostático e o sêmen na ejaculação. Então, quem leva o canal é o canal deferente. Então, esse canal deferente é seccionado, amarrado, cortado, e os espermatozoides não são mais lançados junto com o sêmen, nem com o líquido prostático na ereção, na ejaculação. Tem sêmen? Tem, mas não tem espermatozoide. Isso seria a esterilização masculina. Então, tem que decidir se o homem faz ou se a mulher faz. Tá? Isso é uma questão da pessoa. A pessoa tem que decidir. E tem que escolher qual é o médico que vai fazer essa esterilização. Tá? Isso também faz parte do planejamento familiar. Algumas famílias, algumas mulheres decidem que não querem mais engravidar e optam por fazer a esterilização dessa forma. Mas também o médico é a autoridade que pode decidir se vai fazer ou não. Tá? Depende muito de cada médico. Bom, e você tem que saber também que se você passou a ter relações sexuais constantes, você também está correndo o risco de apresentar as infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs. O que seria isso? As infecções são infecções que se transmitem através de relações sexuais não protegidas, estando um dos parceiros contaminados. Contaminados com o que, professor? Vamos ver aqui. Algumas doenças, nós vamos deter a todos, vamos só citá-las, mas eu acho que no livro tem essas informações. As principais ISTs são cândido mole, herpes genital, condiloma, o HPV, candidíase, tricomíase, gonorreias, uretrites, sífilis, clamídias, hepatite B e C, entre outras. São doenças que só pega se houver relação sexual com um parceiro que esteja contaminado ou não esteja usando nenhum tipo daquelas barreiras físicas, seus preservativos. Tá certo? Se ele tiver com uma relação sexual sem preservativo, você corre o risco. E muitas dessas doenças aqui, como nós vamos ver agora, elas não têm cura, como a AIDS ou o herpes. É tratado, mas não tem cura. A AIDS é uma doença que pode matar a pessoa. Não é brincadeira. Com todas essas doenças, tem consequências que você precisa entender. Diz um dado aqui: a cada 1 milhão de casos em pessoas, de 15 a 49 anos, são registrados com infecções sexualmente transmissíveis. Porque o que a sociedade de hoje em dia anda fazendo é vulgarizando o sexo, ou sexualizando demais as coisas. Tudo que a gente vê nas mídias sociais, um apelo sexual é grande. Nós temos que pensar nas crianças, né? Se nós queremos, que tipo de homens e mulheres queremos formar a partir de agora em relação a isso, a saúde sexual, certo? Então é preciso que a gente tenha bastante cuidado. Muito bem, era isso que nós tínhamos que falar hoje com vocês. Provavelmente vocês terão
é a atividade que nós vamos passar depois. Eu quero que vocês façam, que vocês leiam, que vocês se informem. Então, cuidado, muito cuidado. Existe uma maneira bem prática de não ter nenhum tipo de infecção sexualmente transmitível, é não fazer sexo. Ou então deixar para a hora apropriada. Ou só no casamento. Isso é uma questão de escolha também. Tá? Isso é uma opinião pessoal do professor Ronaldo. Ok, até a próxima.